Oi, gente, boa noite. E aí? Ainda faltam uns minutinhos, né, para as 9h30. Mas eu já resolvi entrar porque eu soube que a Inês entrou. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Respondam aí para mim, por favor, nos comentários. Todo mundo ouvindo? Inês entrou, Inês. Olá, tudo Oi! bem, querida? Tudo! Menina, eu achei que era às 9, eu não tinha visto que vai ser 9h30. Eu também Ai, eu esqueci não, de reforçar o horário, né? pra mim estava totalmente certo que era às 9, eu nem me questionei. Aí o pessoal entrando. Aí eu fiz uma pré-live, foi legal a experiência, porque aí eu fui vendo as perguntas e tal, Ah, e que aí foi uma bom! coisa mais espontânea, e de repente outro dia a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. Depois eu vou assistir essa pré-live, então. Vamos ver, tá todo mundo ouvindo bem? Tudo bem. Vamos ver se O estão. marido manda mensagem, trava, porque tem aquele negócio do pop-up do WhatsApp. Aí eu tô falando pra ele não mandar. Ah, Pronto, começou. Então então, pronto, agora oficialmente começamos, então. Beleza. começamos. Seja bem-vinda, Inês, ao Muito nosso obrigada pelo convite, canal. estou muito honrada Nós mesmo. que Sou fã de estamos, vocês nós que três. estamos. Suzana, Raíssa e Marília são minhas vizinhas aqui. Vizinhas não, conterrâneas aqui em Brasília, porque eu já me considero meio brasileira. Como eu sou cidadã do mundo, o lugar onde eu tô é o lugar de onde eu tô. Que Muito feliz em bom. conhecer vocês. Ah, o Henri entrou aqui agora. Oi, Henri. Então, tá lá marcada para as 9h30. Pronto, então vamos até as dez Pois e meia. Bom, é. o marido já fica sabendo que ele está com as crianças. Então, E vamos aqui lá, também as Maria. crianças acabaram de deitar e por isso eu não consigo entrar antes de 9h30, porque eles deitam mais ou menos perto das 9 e tal. Aí E seu marido ainda tá, ele tá aí ou não? ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, que bom, te dando um apoio logístico, né? Meu marido aproveitou para já É. levar ele para jantar fora, fazer uma festinha. Vou deixar aqui meu agradecimento Ai, que público bom. para ele. E o Vamos lá. Gregório também, o O bebê? Gregório também foi no carrinho. Ai, que fofo, ó, Pois é, uma paizão. farra 5. dele. Gente, a Jaque tá fazendo Inês. uma pergunta que me tiraria do foco. Eu vou fazer essa lista já, que eu vou mandar nos stories depois. Ai, que Eu quero saber o legal que essa que a pergunta, Marília hein? vai me perguntar. Vamos lá. Tá, antes de te perguntar, né, vamos só fazer uma introdução aqui, que é mais uma live da nossa série, né? A nossa proposta aqui é trazer mães de muitas viagens para falar sobre vários temas diferentes. E a Inês, assim, eu sou super fã, né, da Inês. Conheço há pouco tempo, mas já fiquei fã. E assim, eu falei, não, quando a gente pensou, né, a gente pensou em você. A gente fez uma lista de mães que a gente gostaria de entrevistar e tudo. E você estava na lista. Mas eu falei, gente, o que que eu vou falar com a Inês? Assim, e eu pensei nesse tema, só que eu falei, eu vou deixar ela escolher, ela propôs, e você propôs justo esse tema. Eu nem sabia, que legal. Eu acho que super combina, né, com você. Legal. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, a gente vai falar sobre vida intelectual e tudo mais, mas antes eu queria saber um pouquinho da sua história e que você me falasse se você se imaginava que como mãe de 5, né, como mãe de muitas viagens aí. Se você pensava isso, se Jamais, sempre quis ter muitos filhos e tal. Conta um pouquinho pra mim. jamais me imaginei como mãe de. Quer dizer, me imaginei a partir do momento em que eu me tornei uma, né? Cada filho foi uma surpresa e aí foi sendo incorporado realmente dentro da nossa realidade, né? E eu até me lembro com bastante choque, assim, da época em que eu soube do meu quarto filho. Que foi a época em que a gente se deu conta de que um carro popular não abarcava mais a nossa família. E realmente aquilo foi de fato assim, a notícia da gestação que mais me chocou. Falei, caramba, agora eu não sou mais uma família burguesa.
Eu não estava preparada para isso. Mas mesmo para a primeira, segundo, nenhum deles foi de fato assim, planejado nesse sentido de controle, embora houvesse abertura à vida, mas eu não sei se as pessoas aqui sabem também, eu me converti tardiamente à Igreja Católica, então, na verdade, eu me juntei com meu marido, tive minha primeira filha só depois que a gente se casou na igreja, 2 anos depois. E aí, depois, foi logo antes da gente ir para o exterior, e aí nasceu meu segundo filho logo nos primeiros meses do exterior, já engravidei pela segunda vez, e a família foi crescendo assim. De fato, meus filhos estão mais espaçados, né? Não tem assim não são tão próximos. Os mais próximos têm 2 anos de intervalo. Mas para responder sua pergunta brevemente, não foi nada planejado, eu não me imaginava. Inclusive, antes de ficar grávida da Tereza, eu nunca tinha segurado um bebezinho no meu colo, né? E aí, durante a gestação, a professora de yoga levou um bebê lá para o pessoal treinar. Aí eu segurei pela primeira vez um bebê. E o segundo foi minha própria filha. E eu tinha uma certa aflição de lidar com criança. Porque eu acho que a minha propensão à vida intelectual já é bem antiga, né? Muito antes de eu ter filhos. Embora eu não me considerasse intelectual, eu tinha essa tendência, né, dentro de mim. E eu sempre tive muito medo de lidar com criança pequena, porque eu achava que eles eram muito irracionais, e eles são mesmo. São muito irracionais. E aí eu já grávida da minha primeira filha, eu ficava sonhando com o dia em que ela entraria na idade da razão para a gente poder conversar, ter um diálogo, entendeu? Tipo, consentir, né? Então, meu sonho se realizou há 6 anos, quando minha filha fez 7 anos, e agora eu só tenho dois que não estão na idade da razão. Então, as coisas vão melhorando. Pois é, e conta mais pra gente como é que é um pouco sobre a sua história nessa parte assim da vida intelectual mesmo, né? Você falou um pouco da sua formação, todo mundo sabe também que você é filha de um grande intelectual, né? Isso também acho que de certa forma influencia um pouco e a sua trajetória de vida mesmo. Tá. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, mas como eu já tinha dito para Marília, toda vez que eu falo sobre a minha história, eu gosto que seja assim, um exemplo, sabe? É, eu não quero ficar falando aconteceu isso, não sei o quê. Eu gosto de contar histórias porque elas são ilustrativas de realidades que todos vivem de algum modo, né? O que toca as pessoas é a identificação. É quando eu falo alguma coisa com a qual a pessoa de algum modo se identifica. Ela fala, nossa, eu sei do que ela está falando. É exatamente assim. Então, quando falo sobre a minha história, eu procuro ter esse cuidado, né? Mas, enfim, quem estiver me vendo aí vai julgar se eu estou ou não tendo esse cuidado. De qualquer modo, vamos lá. Eu até fiz algumas anotações aqui para tentar ser bem objetiva. Do que eu gostaria de ser exemplo quando eu falo sobre a minha história? De abraçar os desafios que a vida vai nos lançando. Isso tem a ver com a maternidade, tem a ver com vários outros desafios que apareceram na minha vida. E que, de algum modo, eu acho realmente que eu consegui, assim, me abrir a eles, apesar não, por causa do sofrimento que eles me causaram e da maneira como eu fui aos poucos transcendendo esse sofrimento, entendeu? Que eu acho que o processo de crescimento pessoal é exatamente esse, né? É você encontrar os desafios que aparecem para você na sua vida concreta. Vamos lá, mas eu vou falar, bom, alguns pontos da minha história, vai, assim. Eu vou falar de algumas coisas que são características da minha história e que são pontos também de dificuldade que eu tive. O primeiro deles foi a separação dos meus pais. Que, assim, a fundação da minha história, né? Eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. E eu nem me lembro deles estarem juntos. Então, isso é uma coisa importante, né? Para saber, assim, quando a gente pensa, assim, em família estruturada, eu sempre digo, né? Perguntam o que é família estruturada? Para mim, é uma família que não teve divórcio em pelo menos 3 gerações. Então, eu já não vejo uma família estruturada, por mais geniais e sensacionais que sejam meus pais, entendeu? Porque essa presença dos dois pais, do pai e da mãe, no ambiente doméstico, o pai trazendo aquela segurança, né? Aquela segurança física e afetiva, e a mãe aquela presença contínua, e eles se complementando. Bom, por melhor que seja minha mãe, por melhor que seja meu pai, e eles são maravilhosos, eu não tive, certo? E eu acho que muitas pessoas aqui vão se identificar com isso que eu estou falando. Eu estudei em uma escola Waldorf, eu fui muito privilegiada, porque assim, a minha avó, na verdade, a minha avó postista materna, ela era dona de uma escola muito boa, uma escola de elite,
e era da pedagogia Waldorf. E eu é, estudei nessa escola, tá? Minha vida inteira, graças a esse fato. Porque a minha mãe, ela não poderia nem bancar a escola que eu frequentei. Mas pelo fato da minha avó ser diretora, eu estudei nessa escola, muito boa, minha infância toda. E eu sou muito grata por isso. Ali eu realmente eu tive uma educação que valorizava muito as artes, os trabalhos manuais, né? Então, assim, a sensibilidade artística, apesar de eu mesma não ter esse talento, eu desenvolvi habilidades graças a esse ambiente, né? No qual eu vivi, no qual eu passei boa parte da minha infância. E Em desde a São Paulo, escola, Inês. em Em São São Paulo, Paulo. isso, ela se chamava Escola Melo Alves no início, depois se tornou Escola Waldorf de São Paulo. Ficava na Vila Olímpia, em São Paulo. E aí, desde o início, já ficou muito claro, assim, na adolescência, né, minha tendência para as humanidades. Eu gostava muito de escrever, de estudar filosofia. No ensino médio, a gente tinha aula de filosofia, eu já estudava, assim, eu escolhi o tema do meu trabalho final, filosofia, fiz com o professor de filosofia e tal, sobre Locke e Rousseau. Na época, eu não era oficialmente aluna do meu pai, mas eu assistia algumas aulas. Mas era meio informal, assim, sabe, eu não prestava muita atenção, meu pai dizia naquela época. Também, assim, um pouco antes da adolescência, sofri bullying na escola. Eu era a pessoa, tipo, eu era a ovelha negra da minha classe, no final, sabe? Não tem. Todo mundo que estudou comigo, se tiver alguém aqui, vai saber do que eu tô falando. E acho que as pessoas até se surpreendem quando olham para mim e falam, nossa, aquela zero à esquerda se tornou essa pessoa, sabe? Então, assim, realmente era forte. Mas aí na adolescência, como que eu venci isso, né? Isso é muito legal, assim, falar sobre a adolescência, que é esse período em que a gente quer se afirmar, a despeito de tudo que aconteceu com a gente, né? A despeito da nossa história, de tudo que a gente é vítima e culpado ao mesmo tempo. Então, na adolescência, eu tive essa revanche, digamos assim. Foi na época em que eu comecei a estudar não, fazer aulas de vôlei. E eu conto sempre essa história porque foi um período que marcou muito, porque na aula de educação física eu era a última a ser escolhida. E aí comecei a fazer aula de vôlei e poucos meses depois eu desenvolvi essa habilidade, assim, eu cortava as bolas, eu fazia os melhores saques, não sei o que, o pessoal começou a me chamar em primeiro lugar, entendeu? Então isso foi um caminho de afirmação, assim, da minha identidade, né? Olha, E o que mais intelectual, esporte e atleta. Então, mas não, porque depois eu fiquei sem fazer nada até, sei lá, ano retrasado. Até posso contar depois disso, mas foi muito bom ter retomado a atividade física. Não foi algo que me acompanhou ao longo da vida, infelizmente. Mas nessa época teve essa função de afirmação mesmo. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Ana. Aí, o que mais? Deixa eu ver aqui. Então, aí essa fase da adolescência, né, a afirmação da identidade através da música também. Eu ouvia heavy metal só porque as pessoas ouviam. Aí eu comecei a acessar a internet, fazer um monte de amigos e tal. Então, assim, isso tudo foi essa fase de afirmação, de distanciamento, né? E quando eu tinha uns 18 anos, o pessoal já falava que era meio intelectual. E alguém que não soubesse o que é vida intelectual, no sentido que eu vou apresentar aqui, poderia até dizer que eu era intelectual, né? Mas, na verdade, não. Eu era só uma adolescente ali, tentando se afirmar, né? No entanto, eu já tinha interesses intelectuais, é verdade. Então, porque eu era inteligente, as pessoas diziam que eu era intelectual, mas não é a mesma coisa. Já começa por aí, né? Bom, no início da vida adulta, de fato, foi quando eu comecei a ter mais influência do meu pai, que assim, eu escolhi, de fato, trancar minha faculdade. Até teve uma época do cursinho que eu morei com meu pai, aí o cursinho era muito fraco, eu voltei para São Paulo, entrei na faculdade, depois tranquei a faculdade para morar de novo com meu pai. E aí eu comecei a assistir as aulas do meu pai de modo mais frequente, estudar as coisas que ele indicava e tudo. Isso eu tinha uns 19 anos, né? Mas aí depois eu conheci meu marido, inclusive lá mesmo, ele era aluno do meu pai. Foi no Rio de Janeiro, eu morava em Petrópolis na época. E aí eu, enfim, me apaixonei por ele e ele já traçou minha vida, né? Essa história também é muito engraçada. Ele falou assim, ó, você vai para São Paulo, termina sua faculdade, tá? E aí eu vou estudar para Itamaraty, vou passar, e aí você me encontra em Brasília. Porque dava mais Uau! ou menos diferença de 6 meses entre ele passar no concurso e eu terminar o meu curso, se eu correr. Uhum, Eu terminei em 3 anos e meio, né? Um curso de 4 anos. uhum. E aí eu falei, tá, né? Tudo bem. E eu não gostei muito da ideia, na verdade, né? Dele ser diplomata, de eu ser mulher diplomata. Eu não estava curtindo muito. Mas você vê o que é isso, né? Essa abertura ao que a vida apresenta.
Na hora eu tinha a Sim. opção. Eu poderia ter escolhido um projeto de vida, que era que eu queria ser, sei lá, professora universitária ou intelectual de algum modo, e não esposa diplomata, entendeu? Então eu poderia ter Uhum. escolhido que eu queria um outro papel social e não esse, e aí eu jogaria a pessoa com a água do banho, entendeu? Só que eu escolhi a Sim. pessoa do meu marido, que era a pessoa que eu amava. Falei, não, então eu vou fazer isso por você, porque esse é o seu projeto e vai ser o meu também. Então, assim, essa é a história real da minha aceitação da vida diplomática, né? É, e aí, enfim, depois, lógico, né? Casamento, aí vida no exterior. Eu pulei umas partes aí. Eu fiz mestrado aqui em Brasília, enquanto meu marido estava no Rio Branco. E assim, mas basicamente quando eu tive filhos foi uma crise existencial muito forte, porque eu comecei a pensar o que eu me ocupar agora? Eu estou no exterior, enfim, meu mestrado eu deixei para trás, porque eu estava quase sendo convidada para ser professora, né? Do mestrado, eu tinha que fazer um concursinho lá que eu com certeza iria passar e me tornar professora de lá do Instituto de Ciência Política. Larguei tudo, né? E com filhos pequenos, obviamente, meu interesse se voltou para a área de educação. Comecei a estudar muito sobre isso, mas não só por estudar, para saber o que fazer na vida prática, porque eu estava totalmente perdida, longe da família, com criança pequena, né? Então, assim, a coisa bateu muito forte. E aí, enfim, ao longo desses anos todos no exterior, foi meio isso, assim, tentando decodificar, né? O que é a maternidade, vivendo no exterior também, longe da família, essa ruptura, Uhum. como dar uma boa educação para os filhos sendo tão insuficiente, essas questões todas, né? E aí, enfim, recentemente eu posso dizer que houve uma certa reconciliação com temas que eu tinha abandonado anteriormente, porque, assim, é uma coisa legal que eu consigo traçar. Na época que eu tinha 18, 19 anos, eu li o livro A Felicidade Humana, do Julian Maria. E esse foi um dos livros que mais marcou. Com certeza esse daí estaria nessa lista que a Jaque está pedindo. Nossa, isso eu tinha meus 29 anos, eu estava no exterior, e esse livro lá, eu recupero esse livro e falo, eu acho que é por aqui. Eu tenho que estudar educação com esse viés aqui, porque isso aqui me leva de volta para a filosofia e para as questões existenciais que eu mesma estou enfrentando. Então, isso aqui Uhum. é o que vai me dar um norte a partir de agora. Esquece esse negócio de história e ciência política. Aí eu até fiz um ritual assim de me desfazer dos meus livros dessa área. Então, alguns deles eu dei de presente para o Rafael Nogueira, outros eu dei de presente para o meu marido, alguns para a Embaixada do Brasil lá na Índia, onde eu morava. Enfim, eu fui me desfazendo das coisas e me redefinindo, né? Dentro desse esquema que fazia sentido e que tinha uma certa âncora na minha história lá atrás. Então, assim, basicamente é isso aí, um apanhado bem rápido, né? De um jeito que eu considero Uhum. mais didático da minha trajetória. Então, e aí você contando essa história toda, a gente fica pensando, né? Primeiro, assim, queria que você falasse pra gente o que que é a vida intelectual, porque às vezes a gente pensa, o que que é vida intelectual? E se a vida intelectual cabe na vida de uma mãe, assim, né? Na É, maternidade, né? A gente às vezes pensa assim, gente, pra que que uma mãe vai querer ser intelectual, né? Ou não vai sei. precisar ser intelectual, assim, o que é? Primeiro define pra gente o que é e depois comenta essa questão da maternidade. Qual é a vantagem, digamos assim? Que vantagem Isso. Maria leva, né? Porque parece É. que não tem nenhuma conexão. Mas tem. Aham. Primeiro, assim, eu digo que não é necessário. De fato, ser intelectual não é necessário. Ter uma visão intelectual sobre as coisas não é necessário para você ser uma boa mãe. Por quê? Uhum. Eu posso usar a teoria das camadas para explicar isso. A maternidade, ela é, na verdade, um papel social que você assume. É claro que você pode, é uma missão transcendental. Claro que é. Passa por todas as camadas, né? Mas, assim, a âncora existencial da maternidade está ali na camada 7, que é a camada do papel social. Então, você pode muito bem, peraí, entendeu? E você pode ser uma boa mãe. Uhum. Então, a vantagem de você transcender isso de algum modo, ou seja, você viver uma crise existencial, se colocar diante da morte e depois tentar ter uma visão universal sobre as coisas, é justamente que você consegue adotar um ponto de vista de distanciamento dessa sua realidade social, desse seu papel social. Que você está ancorada nele, mas que quando você tem um problema, você consegue sair, olhar de fora e analisar mais friamente para depois voltar e resolver. Então,
isso daí apresenta alguns problemas, alguns perigos também, que a gente tem que estar bem atento. Se a gente quiser fazer isso, a gente vai facilmente cair no risco de se alienar. Porque a gente pode achar que esse lugar, esse ponto de vista privilegiado que a gente está adotando é o nosso lugar. E não é. A nossa realidade existencial, ela é a realidade que se apresenta diante dos nossos olhos. Então, se nós somos mães, se nós somos esposas, se nós temos essas obrigações aqui nesse mundo material, essa é a nossa condição, essa é a nossa circunstância. E se a gente tentar mentir para nós mesmos, dizendo que isso daqui é muito pouco para mim, a gente cai num perigo muito grande. Então, a perspectiva intelectual, ela vem para enriquecer essa realidade. Só que toda a parte empírica desse seu eu, ela continua lá como âncora. E se ela não estiver mais lá como âncora, você entrou no delírio da razão. Então, isso é perigosíssimo, né? Então, você tem que entender qual que é a vantagem de você ter a perspectiva intelectual e qual que é o perigo de você exagerar nisso. Agora, tem uma coisa que eu queria falar também, que assim, muita gente fala que vida de estudos e vida intelectual. Diferente. Estudar não é ter vida intelectual. Estudar é um hábito. Você quer aprender sobre uma coisa, pode ser até uma coisa bem prática, você vai abrir um livro e ler. Tá? Então, esse hábito de estudar e aprender não acarreta necessariamente que você vá ter uma vida intelectual. Ter vida intelectual, o que é? É ter uma certa atitude perante a vida, certo? É buscar o universal, até mesmo nas suas experiências pessoais. Então, é isso que eu estava falando. Você conseguir se distanciar e olhar o que é comum a toda a humanidade naquela situação. E aí entra a vantagem de ter vida intelectual quando você é mãe. Porque você consegue oferecer para os seus filhos essa perspectiva. E você enriquece o universo deles. E você mostra que, assim, a razão das coisas está para além da obediência. Você obedece porque você quer, porque você está vendo que a sua mãe tem razão, que a sua mãe está falando a coisa certa. Se você achar que a sua mãe não está certa, então, se você tiver uma boa razão para isso, a sua mãe mesmo vai endossar a sua suposta desobediência. Entendeu? Suposta. Porque aí que tá também, eu até queria remeter, eu falei nos stories sobre aquela entrevista da Catherine Leclerc, que tá muito boa no El País. Coloquei o link lá nos stories. Dei uma olhada, uma das coisas que ela fala aqui na casa, é a última pergunta, né, que ele faz. Quais são as regras que tem na sua casa? Ela fala, são poucas, eu até anotei aqui, são poucas regras, em primeiro lugar. Eu vou garantir que eu tenha o mínimo de regras possível. Essas regras que eu tenho, eu vou criar um ambiente que ajude a obedecer essas regras. E, em terceiro lugar, tudo precisa ter um sentido. Tudo. Então, aqui, a regra básica é o seguinte: sim para o que tem sentido, não para o que não tem sentido. Entendeu? E ela fala, né, esse livro dela, né, Educar na Realidade, eu estou lendo agora. E ela fala que a criança, a motivação, né, da criança para ela aprender alguma coisa, hoje, né, o mundo, com esse tanto de tecnologia, de incentivo ao uso de celular, tablet, não sei o quê, pensa muito na motivação externa. Mas essa motivação externa, ela não é eficaz. A criança, ela não vai aprender, essa motivação externa, se ela acabar, a criança para. A motivação interna, aí ela fala da motivação interna. A motivação interna já é uma motivação que a criança tem aquela curiosidade, aquele desejo de saber, não sei o quê. E quando ela já fica maior, ela vai buscando as coisas para tentar ser melhor, né? Ou como pessoa, ou profissionalmente e tal. Só que aí depois ela fala que ainda assim essa motivação interna não é suficiente. E aí ela fala da motivação transcendente, que é quando você consegue fazer as coisas porque você vê sentido nas coisas. E porque você faz pensando no outro também, não só em você. Né? Então, você falou isso, eu me lembrei desse trecho, que foi justamente o trecho que eu li hoje do livro dela. Que lindo. Na verdade, eu falei desse livro, é um livro que eu quero ler, ainda não li. Eu só li o Educar na Curiosidade. Que na verdade é Educar no Assombro em espanhol, né? No meu Kindle. É maravilhoso. Eu tô adorando esse livro. E a entrevista tá sensacional. É muito legal porque, na verdade, são respostas bem curtas. Sim, são mesmo. São respostas bem curtinhas, mas assim, muito
direto ao ponto, sabe? E até Uhum. queria ler um trechinho aqui que eu traduzi, que é sobre isso, justamente desse espaço onde a criança encontra a curiosidade, o assombro, Sim. né? Que ele Uhum. surge a partir do tédio. Então, assim, ela fala da importância da criança ter a oportunidade de se entediar. Entediar-se é desejar, desejar. Quer dizer, você não quer nada, então você tá naquele marasmo. Uhum. E isso é o pródromo perfeito para você querer alguma coisa de fato. Então, se você não Sim. está nesse espaço de querer, se você não consegue ter esse vazio para você querer, como é que você vai querer alguma coisa genuinamente, né? Então, o Sim. assombro é o desejo de saber. Isso converte o tédio em preâmbulo por excelência do assombro. É tempo de deixar de pensar na paternidade como uma espécie de provedor de experiências novas e sensacionais. Nós, pais, não somos animadores de brinquedoteca, provedores de experiências novas para uma infância maravilhosa. A infância é por si mágica. Quando a gente pensa na quantidade de brinquedos, né? Que, assim, as crianças hoje em dia estão acostumadas com uma escala, né? De favores, assim, que não é normal. Isso. E a gente pensa assim, a realidade é tão maravilhosa. Quando a gente se coloca no lugar da criança, é muito fácil ver como a realidade é maravilhosa. É. Eu estou olhando aqui na minha frente uma cúpula de lâmpada que tem tipo um sisal assim, entrelaçado, e a luz passando, sabe? Assim, só olhar para isso e olhar para a parte opaca e para a parte translúcida e comparar, sabe? Você pode viajar numa coisa que está na sua frente e fazer várias relações. Então, sabe, para que tanto estímulo se a própria vida nos oferece esses estímulos? É só a É gente verdade. parar e olhar. E para parar tem que ter esse tédio. Ele é o prelúdio de qualquer experiência Uhum. genuína com a realidade, né? Você também é mãe educadora, né? Mãe que educa em Sim, a gente faz casa. educação domiciliar. E como é que foi? Conta um pouquinho assim, como é que tá sendo essa experiência? Ah, eu adoro. É um estilo de vida, né? Isso a mulher do Rick, que o Rick é o presidente da NED, eu conversei com ela já há um tempão, e ela sempre me falou isso, assim, é um estilo de vida, não é um É, método educacional. É uma maneira de viver. Né? Uma maneira de viver em que você, como adulto, tem a oportunidade de se colocar mais à disposição do seu filho, para mediar esse contato dele com a realidade. Então, para mim, assim, a experiência da educação domiciliar se resume a isso. É mais tempo de exposição que você tem com essa criança para não ensinar, não transmitir conteúdo. É claro que você vai transmitir conteúdo, mas é basicamente isso, mediar o contato da criança com a realidade. Isso, isso. e E é para nisso que eu as mães, acredito. porque eu também vejo muito assim, né? Também estou vivendo essa experiência esse ano. E eu acho assim, para as mães que educam em casa, essa busca, né, da intelectualidade, assim, da vida intelectual, ela acaba sendo uma meio que assim, isso vai te atraindo, porque você começa a ver que você precisa educar seu filho e que você precisa se educar, né? Se autoeducar. Porque a gente não foi, né? A gente não teve uma educação assim para isso, né? Então é uma Exatamente. sede muito grande de saber, de conhecer, né, de entender as coisas, de achar esse sentido que você estava falando, né? E Com aí certeza. veio uma coisa que outro dia no Facebook eu comentei alguma coisa sobre homeschooling e um amigo falou assim, eu não sei se foi, acho que foi no Facebook, ele falou assim, que ele não tinha nada contra e tal, mas que ele achava que às vezes as pessoas, as famílias que estavam fazendo isso, tinham uma certa soberba intelectual. E aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? E eu falei assim, nossa, será que a gente pode correr o risco de cair nisso, né? Mas a gente precisa ter essa honestidade, né? Essa busca sincera pelo conhecimento, não uma coisa assim de, sabe, querer saber para se achar melhor do que o outro, né? É, o Croce, né, que é um autor italiano que eu já citei, o meu pai que fala isso quando ele fala da nona camada, que é a camada da personalidade intelectual, ele define como personalidade poética, que é um termo que o Croce usa. De fato, essa personalidade poética ela é um distanciamento do seu eu empírico, da sua personalidade empírica, que é o que, enfim, que é toda a sua
sua presença no mundo, né? Assim, Uhum. no mundo mais das relações e tudo mais. Então, é muito difícil você conseguir vivenciar essa nova camada e continuar ancorado no seu eu empírico. Só que é o seguinte, se você não fizer isso, você está se condenando a uma loucura muito grande. Então, assim, a gente se beneficia de uma capacidade melhor de entender as coisas. Mas o preço realmente o perigo dessa fuga, tá? Porque quanto mais você sabe, mais risco você tem de se tornar soberbo. Então, a gente tem que saber que quanto mais a gente sabe que não sabe. A gente tem que vivenciar isso na prática. Se a gente vivenciar isso na prática, a gente já não cai nessa soberba. Eu vejo, de fato, esse seu amigo tem razão quando ele fala, não sei, quando ele constata que algumas famílias homeschools têm essa soberba. Eu também vejo isso. Mas não significa que seja uma característica intrínseca da realidade da educação domiciliar. Pelo contrário, é uma perversão, né? Quer ver? Eu tinha até anotado aqui. Buscar a humildade e fugir da soberba, inclusive, é super importante para a educação dos nossos filhos, né? Porque Sim. a gente também com esse olhar, a gente é capaz de vislumbrar muitas coisas do mundo humano, sub-humano, sobre-humano, e a gente é capaz de articular isso com a nossa linguagem. Isso nos dá um poder muito grande, mas ao mesmo tempo, a gente acaba tendo o maior risco de julgar as pessoas, de se sentir superior, né? Então, assim, a clarividência, se é que ela aparece como consequência desse esforço que a gente faz de entender a realidade, ela de modo algum nos autoriza a julgar os outros, né? Porque o julgamento cabe a Deus. Então, assim, a gente tem que tem que meditar muito sobre isso. Existe, de fato, o risco de a gente ter um maior domínio dos fatos, de conseguir manipular melhor os pensamentos e tal, é esse. E aqui eu até anotei, ó, a soberba não está ligada a ser... Não, então também tem isso, a soberba, ela não está ligada só a ser ou não ser intelectual, mas a ter ou não ter um caráter. Então, assim, se Sim. você constrói uma pessoa, tenta construir uma personalidade intelectual sem ter formado um caráter minimamente sólido, ou seja, uma personalidade bem madura mesmo, aí já você cai muito mais facilmente nesse erro, né? Mas, de fato, é um risco, sim. Seu amigo tem razão de dizer que isso é um risco. Agora, dizer que as famílias educadoras são assim, assado, não, nada a ver. Isso. É isso, né? Eu acho que a gente busca, a gente tem tanta sede, a gente exatamente se descobre tão ignorante assim quando a gente começa nesse trilhar esse caminho, pelo menos eu, né? Me descobri tão Não, ignorante todo mundo. que eu comecei, assim, é uma sede imensa de conhecer e você vai descobrindo, né? Tanta coisa. E às vezes você vai querendo compartilhar aquilo e não sei o que e tal. E também tem esse fato de romper, né, com esse padrão de educação que a gente Ah, tem hoje, que eu acho que só por isso, né, e só esse fato em si já faz a pessoa pensar assim, ela tá se achando melhor do que os outros, assim, né? Mas assim, existe mesmo esse risco, né? E a gente tem que buscar essa humildade acima de tudo mesmo. agora, o que eu falo que é muito assim, subversivo na educação domiciliar é a ruptura com o padrão de vida burguês, né? Aí, ó, não tem nada a ver com soberba, não. Tem a ver com ver a realidade, entendeu? Tem a ver com ver que a vida não é necessariamente você ter dois filhos, um menino e uma menina, né? De fazer sempre uma mega festa de aniversário, ter todos aqueles padrõezinhos, as coisas que a gente sabe que, enfim, que são tidas como necessidades hoje em dia e que não são absolutamente. Então, é uma quebra cultural de paradigma, Sim, né? Aí não está ligado à soberba, está ligado à opção de vida, fruto da nossa liberdade, certo? Isso é um direito natural que nós temos de escolher a maneira como a gente vai viver a nossa realidade familiar e como a gente vai educar nossos filhos. exatamente. E agora falando um pouquinho assim sobre como conciliar essa vida intelectual e a maternidade de muitas viagens, né? Porque não é só a maternidade de um, né? O dois, é um cinco, né, Inês? Muitas viagens, literais e Conta aí como é figuradas. que você faz para estudar. E você também trabalha com organização, planejamento, né? Consultora aí, então passa aí as dicas pra gente. Ai, gente, mas as dicas são essas que a Catherine Lecuyer falou, assim, são poucas regras, são poucos hábitos fundamentais.
E é também assim, a gente se manter real, né? Então, quando a gente se propõe a fazer uma coisinha a mais do que aquilo que a gente sabe que já é o padrão estabelecido, a gente quer aumentar um meio milímetro o grau de complexidade da nossa vida, a gente sabe que o edifício todo pode ruir. Então, a gente já tem que estar preparada. É uma técnica estoica, né? A gente já antevê a catástrofe. E a gente Uhum. fica ok, fica zen com ela, porque sabe que depois a gente vai retomar tudo, construir tijolinho por tijolinho de novo. Né? Mas beleza, isso Uhum. é uma coisa mais figurada. Assim. Na prática, para a gente manter a nossa vida de estudo no meio dessa bagunça, desse caos e tal, e de fato, assim, a vida, o dia a dia com filhos, por mais organizado que você seja, é bagunçado, tá? Depois tudo pode voltar para o lugar, mas assim, não tem jeito, são muitas cabecinhas e corpinhos, entendeu? Circulando num espaço relativamente pequeno, eu moro em um apartamento. Então, assim, de fato, sabe, a coisa não é super organizada. Porém, a gente tem que, em algum momento, voltar à ordem, né? Então, as balizas dos horários ajudam muito. Ter horário para acordar, daí ter um quadrinho com os horários, né, na cozinha, em algum lugar acessível, ter um relógio bem grande de parede que as crianças consigam se orientar, que é a oração, né? Horário de refeição, sabe, essas coisas básicas, a rotina noturna, né? Todo o ritualzinho de tomar banho, aí enquanto a mãe arruma, sei lá, o jantar, depois leitura, sabe, um horário para leitura, Uhum. é uma boa, não significa que você vai todo dia fazer aquilo, mas é legal você ter essas balizas, né? Para crianças e para você. Agora, para estudar, mas para você estudar as suas coisas, aí eu recomendo assim, de todas as formas possíveis. Tá? Tem uma amiga que fala, consideramos justa toda forma de amor no que diz respeito ao estudo. Assim, tudo que você puder fazer, vale. Então, assim, todos os contextos possíveis. Se você não consegue guardar um momento especial para isso, um ritual todo dia, pega as janelas de tempo que você tem. No dia à noite que você está um pouco menos cansada, você pega um pouquinho mais de tempo e tal. E livro é muito bom, mas não é a única forma de aprender. E para literatura, principalmente, eu recomendo muito o audiolivro, né? Então, eu ouço muito livros em inglês, assim, de literatura e em francês também, até porque eu gosto de manter as línguas estrangeiras que eu tenho dessa forma, ouvindo livros. Ah, E em legal. português também, literatura brasileira tem excelentes narrações disponíveis na internet, gratuitamente. Né? Outra coisa importante é o seguinte: você usar o tempo ocioso ou o tempo que você está fazendo alguma atividade mais mecânica para processar aquilo que você estudou e que aprendeu. Né? Então, tentar narrar para você mesma, assim, mentalmente, aquilo que você descobriu, né, nos seus estudos. Isso é bem legal. Olha, a As Ana. meninas estão Nossa, Ana, perguntando aí. sério? A Ana é uma pessoa que eu super admiro, inteligentíssima. Ela está dizendo que as É, dicas estão ajudando, todas então. nós admiramos a Ana. Não, a Ana é o Um dia eu vou máximo. fazer uma live com a Ana Pur. Ana Que Pur, por legal, favor. faça sim. Nossa, vou assistir. Eu vou estar no público, vibrando com Mas você. ó, a Suzana tá perguntando como você separa o seu estudo, assim, leitura espiritual, leitura, outras leituras, pesquisas e tal. Olha, a leitura espiritual eu gosto de deixar na minha bolsa. Ah, eu Porque também. eu tenho esse livrinho, vocês conhecem esse livrinho aqui das orações, eu deixo ele na minha bolsa, e além disso, assim, sempre que tem alguma outra coisa de leitura espiritual que eu tô lendo, eu deixo na minha bolsa, ou no meu Kindle, que também fica na minha bolsa, porque eu posso ler a qualquer hora. Então, eu gosto de ler nos intervalos, que são esses momentos mais meditativos do dia, em que você não tá, sabe, exatamente focado num estudo ou em alguma atividade e tal. Eu gosto de fazer meus estudos espirituais dessa forma. Porque eu já tenho, assim, minha rotina de orações é bem básica, entendeu? Eu não me coloco muitas obrigações nisso. E as leituras espirituais, eu gosto que elas permeiem outras atividades. Porque a leitura espiritual, ela tem que estar ancorada em você, né? Então, eu vivo dessa forma. Eu sei que tem gente que vai lá, separa um tempo, sei lá, vou ler 10 minutos. Um dos meus maiores aliados é esse aqui. Eu já mostrei em outra live, o timer. Então, às vezes, quando eu não Ah, quero estudar alguma coisa e eu sei que eu tenho que estudar, eu vou lá, coloco, sei lá, esse aqui tá sem pilha, porque esse aqui tá. Cadê o outro? O meu de trabalho tá aqui. Ó. Aí eu coloco aqui 10 minutos e start, e aí eu me ai, forço a que fazer um negócio. tudo.
Tudo que eu não quero fazer, eu uso isso para fazer. Porque assim, não, tem coisa que eu não quero que eu não preciso. Pelo amor de Deus, eu não vou Dá para fazer ficar com o tendo. celular também, né? Tá Dá tomando para aqui. pôr no celular. Agora eu sempre falo do celular o seguinte, embora eu use meu sistema de organização é digital, então eu uso no celular e no Uhum. computador. Mas a desvantagem do celular quando você está fazendo outra coisa é que ele te puxa para outras atividades que você não planejou. E o celular é feito para isso. Minha amiga Luciana Barreto, que você conhece, sua colega, ela me indicou um livro muito bom chamado Hooked, que é um livro que explica o design desses aplicativos. Eles são feitos para viciar você, para enganchar você. Engancha uma coisa na outra. Isso se chama Hooked. Exatamente. Então, assim, podendo fugir do celular, fujam. Timer de cozinha Aí é um bom aliado. você deixa o celular bem longe. O que você faz para não ficar pegando o celular? Porque eu sou muito viciada em celular. Então, se o celular tá Eu perto, eu vou também. olhar. Então, realmente, quando eu Sim. preciso focar, eu deixo ele carregando no quarto ou na sala. Entendeu? E eu vou estudar no escritório. Quando eu tô com as crianças, eu deixo o celular no meu quarto, no meu banheiro, em algum lugar longe. E os meus filhos, eles ficam bravos às vezes quando eu tô no celular e tô com eles ao mesmo Uhum. tempo. Mamãe, sai do celular, não sei o quê. Aí eu, nossa, pera, gente, desculpa. Aí eu peço desculpas. Às vezes eu me ajoelho e digo assim, meus filhos, me perdoa, cara, eu não vou mais fazer isso. Aí eu vou lá, deixo o celular e dou atenção pra eles. Porque assim, não tem jeito, a gente às vezes faz umas coisas meio automáticas, né? E quando eu É. tô por perto, o celular é tipo uma extensão do meu corpo. E é pra ser, tá? O celular é uma Uhum. ferramenta como qualquer outra. E qual que é a definição de ferramenta? É uma extensão do seu corpo. Né? Então, o celular é, de fato, uma extensão do meu poder de ação, digamos assim. Só que ele, às vezes, não convém, certo? Nos momentos, em alguns momentos ele não convém. Então, nos momentos em que eu não estou com o celular, uma dica que eu dou no meu e-book e que eu falo também sempre, é a captura do sistema GTD. Então, você pega um papel, qualquer folha de papel, caderno, e surgiu um negócio que você tem que fazer na sua mente, na hora você anota. E aí, na primeira oportunidade que você tiver, no computador, no celular e tal, aí você vai fazer o processamento dessas notas. Uhum. Isso é super útil, assim, para quando você quer ficar um tempinho apartado do celular. Ah, então tem que ter um Então, caderninho junto, né? um caderninho, um papel, qualquer coisa que te Uhum. permita tomar umas notas. Aí, que mais que eu ia falar? Tá. Dicas práticas mesmo, eu tenho algumas bem legais. Essa playlist que eu falei no início, fazer playlist por contexto, né? Então, coisas para ouvir no celular ou para ouvir no computador, ou leituras já sobre um determinado tema. Quando você quiser estudar aquele tema, você já tem a lista do que você tem que fazer. É legal organizar por listas, né? Mas isso não pode Uhum. se tornar um tormento para você. Então, se ajudar, ótimo. Se não, faz igual a Jaque, guarda na cabeça, se tem espaço, tá bom assim. E outra dica que eu dou também é do leitor, tipo esse daqui, Kindle, que Uhum. você consegue guardar vários livros e tal. O Evernote, que agrega artigos, então quando você está lendo na internet alguma coisa que você quer guardar, para você guardar as suas coisas, um aplicativo de notas onde você possa perceber o efeito cumulativo dos seus estudos, basicamente. Porque assim, hoje eu olho para trás, desde a época que eu instalei o Evernote, que eu até nem sei mais dizer em que ano que foi, acho que foi em 2010. Então, eu tenho aí 9 anos de temas que me interessam, há 9 anos. Então, eu consigo ver, assim, as notas que eu tomei, as coisas que eu fui agregando aqueles assuntos, entendeu? Então, você consegue ver o Sim. efeito cumulativo disso. E uma dica, assim, bem prática para o dia a dia que eu dou são aqueles fones de ouvido sem fio, sabe? Que para você Uhum. ouvir quando você está fazendo outras atividades. Inclusive, hoje eu estou com esse aqui porque semana passada, para meu desespero, eu perdi o meu AirPods. E eu estou pensando em vender meu micro-ondas para comprar outro. Porque assim, eu me tornei tão dependente daquele negócio, ele é muito bom. Eu não Mas tenho. você tá É com um isso aí, fone? tá bem, né? Tá dando eco, inclusive, porque hoje eu tô sem fone. Não tá não, Não, né? não tá não, não tá não. Porque Eu geralmente tô eu só. uso o AirPod para fazer as lives, mas como hoje eu tô sem, eu pensei em testar antes de colocar esse e acabou dando certo. Ah, legal. Mas esse sem fio que você perdeu. Que eu perdi, me custa caríssimo, mas ele é muito bom. Agora, tem outras marcas também, para quem quer ter esse tipo de fone, não quer investir uma grana, também tem outras opções. Vale muito a pena para estudar em casa. Vale Ah, muito a pena. legal. E essas são as dicas práticas que me ocorreram.
vocês. Não sei se tem Que mais horas são alguma. aí? Vamos ver se a gente tem mais tempo aí para falar. 10h15. Ah, ainda tem um tempinho, vamos falar mais coisas. Mas Vamos? assim, você consegue todo dia tirar um tempo fixo assim para estudar ou geralmente é uma coisa que varia assim de eu Não, imagino que varie, consigo. né? De assim, às vezes tem fases na vida que a gente não consegue ter, quando tá Não, com um bebezinho varia. RN. Assim, eu, sinceramente, se eu tô muito cansada, eu acho que a melhor coisa que eu faço por mim mesma é ir dormir, sabe? Eu não me culpo. Agora, tem vezes em que eu tô muito cansada e que eu vou, sei lá, eu decido tomar um café às 10 da noite. Tem gente que acha isso um absurdo. Pra mim, se eu tô muito pilhada, se eu tô com alguma ideia boa, eu quero trabalhar naquilo. Eu quero, sei lá, eu quero aprender mais sobre aquilo, eu quero escrever. Para mim, escrever também faz parte, né, da rotina de estudo, assim, quando você Uhum. está processando algum conhecimento que você já adquiriu e você tem que organizar aquilo. Escrever é um exercício excelente, faz parte do estudo também. Então, pelo menos, eu acho que também isso varia. Na época em que eu estava, por exemplo, meus filhos estavam pequenos, eu estudava mais sobre educação. Eu lia muito mais do que escrevia. Hoje, eu leio muito e eu escrevo bastante também. E se eu não escrevo, eu sinto que eu não estou aprendendo tanto. Então, eu tenho que escrever sobre o que eu estou lendo, tá? Tem que elaborar aquelas coisas. Então, são fases, né? Eu até, já que eu estou com esse livro, eu vou mostrar para vocês, dessa fase que eu era meio obcecada com educação, porque tinha que ser. Uma das mães mais velhas que eu encontrei na época me deu um curso disso aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Hoje veio a Mari Mello aqui em casa, eu mostrei para ela. Parenting Effectiveness Training. Então, eu estudava assim, são coisas bem concretas que você realmente, estratégias que você pode adotar em casa para lidar com seus filhos. É muito bom. Né? Eu não sei se tem tradução. Qual que é a minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade é fazer a transição entre as atividades. Assim, eu gosto de estar fazendo uma coisa e, como diz a minha avó, ela sempre fala, eu sou mono, não sou estéreo. Então, assim, nesse sentido, eu tenho uma mente, não, eu ia falar que é uma mente masculina, mas não é. Quem quer que queira focar, vai ter que ter uma coisa só por vez. Só que a vida feminina exige que a gente seja multitarefa, é a nossa vocação. E eu sinto essa vocação em mim também. E eu sei que se eu não for multitarefa, eu não vou estar me realizando. Então, eu preciso realizar muitas coisas. Só que tem que ser uma de cada vez. Então, essas transições, elas me incomodam um pouco. A, Mas, a, mas a faz parte da Caterine. nossa realidade, né? Deixa eu ver aqui. Você tem alguma referência em alguém que é mãe e tem vida intelectual? Tava falando isso outro dia com meu marido. Não tenho, não. Tem, não. Você falou aí de escrever, eu lembrei daquele livro Como Ler Livros, né? Eu devo ter, tá? A própria Catherine Lecuyer, ela não tem 4 filhos? Pronto, ela é a minha É, modelo. Eu nunca pensei, vou fazer uma listinha depois. Deixa eu colocar aqui. Lista de mães que são exemplos. É até legal, né? Porque assim, eu consulto poucas pessoas mais velhas do que eu, e às vezes eu me sinto meio assim, né? Perdida, sabe? Bom, precisaria ter gente mais experiente, até próxima de mim, né? Eu falo muito com a minha avó, que é minha avó postista, porque ela era diretora da minha escola, entende muito sobre educação, e ela mesma teve 3 filhos, né? Então, com ela, assim, sempre que eu tinha uma inquietação e tal, eu conversava muito com ela. Hoje em dia é menos, mas é uma referência para mim também. eu estava falando, Inês, que eu comecei a ler aquele livro Como Ler Livros, né? Ainda não terminei. Mas ele traz uma. Eu queria te perguntar isso, não sei se você já leu, mas ele traz uma mudança, assim, né, para essa questão da leitura, né, de como você lê, né, pelo menos para mim, assim, foi muita novidade, assim, eu fiquei, gente, quer dizer que eu posso ler um livro e não estar, de fato, lendo esse livro, né, porque não estar aprendendo com esse livro, né. E quando você falou aí de escrever, né, e não só ler, mas também escrever e tal, eu lembrei desse livro, porque ele fala muito isso, É né. muito bom, porque o pessoal costuma falar de fichamento, né? E aí, quando você pensa a palavra fichamento, já é uma palavra chata, burocrática, né? Ninguém quer fichar um livro. Mas todo mundo quer escrever sobre o que aprendeu. Então, não dá para chamar isso de outra coisa, não. Tem que ser fichamento, resumo, resenha, sei lá. Sabe? Você pode simplesmente escrever. Já que ninguém está te cobrando, né? Que é o melhor dos mundos. Ninguém está te cobrando nada, mas você pode fazer isso porque você quer. Que tal?
sabe? Parece que tudo Sim. aquilo que depende da nossa liberdade a gente fica encabulado de fazer, né? Quando, na verdade, poxa, o que nos ensina é exatamente articular. O que nos faz realmente aprender é finalizar essa experiência com uma articulação pessoal própria, né? Uhum. Estão perguntando se seus filhos gostam de ler como você. Ah, excelente pergunta, gente, para tirar esse fetiche de que intelectual tem filho intelectual. Não é verdade, tá? Eu tenho uma filha que é muito devoradora de livros. Eu acho que, assim, na vida dela de 13 anos, se calhar ela já leu mais do que eu em 37. Mas o meu segundo filho não é nada assim. Ele tem uma certa... um distanciamento crítico em relação à experiência da leitura. Mas é por causa da dificuldade que ele tem de ler e entender. Tá? Até hoje É, ele tem mas essa dificuldade. às vezes também é o tempo, né, ajuda. Mas eu tava vendo que hoje saiu o resultado do PISA, né? Que o Brasil tá bem mal, Tá bem estagnado, mal da assim, certo. estagnado em leitura. E aí, nessa pesquisa, né, eles falam que as meninas leem mais que os meninos. Não Então, sei se a a gente tem Pri tá alguma. falando que tá com o livro da minha filha. Eu emprestei um livro para ela, que até era daquele clubinho literário. Pode Uhum, ficar, Pri. Acho que a Tereza já leu aquele livro, inclusive. Fica de presente para você. Mas esse problema é muito crítico, Marília. E é, aí a Lorena até fez uma excelente observação hoje. O pessoal fica falando da educação domiciliar, né? Mas que moral que tem no sistema escolar, está completamente falido. E, na pois é. verdade, mesmo esse meu filho, que não gosta de ler, o fato é o seguinte, é que ele tem uma inteligência viva. Eu estou muito orgulhosa de várias coisas que estão acontecendo com ele. Que a personalidade dele está aflorando. Desde que a gente Uhum, começou a fazer homeschooling, eu acho que eu compartilhei isso com você na época que estava começando, que assim, eu comecei a ver a personalidade dos meus filhos aflorarem, comecei a ver os interesses de cada um, a sim. maneira como cada um filtrava as experiências e se expressava. Eles são muito diferentes entre si, isso é uma riqueza. Entendeu? Uhum, E não é que na escola eles ficam padronizados, eles também têm a personalidade deles, só que parece que isso vai sendo embotado de algum modo. Né? sim. Principalmente eu reparei isso, você também teve filho em escola em período integral, embora não nas mesmas idades, mas quando eles ficam em período integral, parece que isso aumenta ainda. Porque você Uhum, está muito mais distante, você já não consegue ver direito quem é seu filho, no meio daquele monte de é, obrigações que você tem no dia a dia. Né? E aí, exatamente. assim, a educação domiciliar, só essa oportunidade que ela te dá de conhecer seu filho para melhor ajudá-lo, já valeria só por isso. Sim. Independente de qualquer resultado mensurável, entendeu? Mas é óbvio que a mensuração disso, que hoje a gente ainda não tem, porque não é uma prática regulamentada, porque ainda são poucas famílias, apesar de estar crescendo de modo muito expressivo. Uhum. Mas em breve eu tenho certeza de que a gente vai ter um núcleo de pesquisa só sobre esse assunto, se Deus Com quiser, e o pessoal que certeza. trabalha com pesquisa de educação já pode ir anotando a ideia, falando com seus amigos, porque tem que ter isso. A gente tem que ter isso no Brasil, em nível É. universitário, inclusive, tá? Não pode ser um negócio amador, tem que ser integrado com pesquisa universitária. É um negócio sério. A gente tem que começar a mensurar os resultados para que a Uhum. gente consiga. Porque, assim, hoje em dia, a gente sabe que não tem nenhum aluno de educação domiciliar que foi reprovado no Enseja. Né? Uhum. Provavelmente, quando a gente começar a mensurar, a gente vai descobrir que um ou dois podem até ser reprovados. A gente vai ver se a maioria tem ou não um bom desempenho, a gente vai colocar isso comparado com as escolas de elite, com as escolas públicas. Aí a gente vai ter essa métrica para poder mostrar. Né? Então, o pessoal que trabalha com pesquisa em educação, acho que isso é um nicho assim, né? É É, sensacional, porque a exatamente. regulamentação está chegando, está batendo a nossa porta. E aí a gente vai poder se equipar para fazer isso. Exatamente. E me ocorreu de perguntar também para você. A gente falou da questão das mães, né? Vida intelectual e maternidade. Mas existe um perfil, né? Assim, eu acho que existem pessoas que têm mais essa tendência a ter uma vida intelectual do que Sim. outras, né? E assim, como é que a gente vai descobrir, assim, pensando nos nossos filhos, né? Como é que a gente tem que olhar para isso, assim? Acho que a gente vai conseguir perceber, né? Eu acho que sim, assim, na verdade, a vida intelectual, eu acho essa definição perfeita, porque ela diz o que é a vida intelectual, não só o que ela é, porque pode haver muitas distorções do que é a vida intelectual, mas o que ela é no desenvolvimento humano, que é o que importa pra gente.
no desenvolvimento humano, ela é uma camada da personalidade. Então, assim, se a sua personalidade se desenvolveu até você se tornar um ser humano maduro e você não sente a necessidade de ir além, pode crer, você vai viver permanentemente em uma crise existencial. Então, assim, se você já chegou na crise existencial e você acha que não tem mais nenhum lugar para você andar, pensa de novo. O que você está vivendo, a humanidade inteira viveu. Será que você não gostaria de estudar isso? Vai para o teatro grego, vai ler Shakespeare. Pronto, você já desenvolveu uma vida intelectual. Você viu que as crises são as mesmas. Você vai ler Édipo Rei, você, entendeu? É isso, entendeu? Não é outra coisa. Você lê a Ilíada, a Odisseia e você percebe, não, Inês, mas eu não consigo, eu não sou culto o suficiente para ler o original. Cara, tá bom, vai se familiarizar com o enredo, depois pega um trecho. E aí você vai ver, assim, que claro, é duro, é meio agreste e tal, mas você vai começar a ver que aquelas experiências, elas estão lá desde o início da nossa civilização. Aí você já vai começar a desdramatizar a sua situação pessoal. Você vai ver o bem que isso vai te fazer. Então, assim, eu não digo, todo mundo tem que fazer isso. Claro que não. Essa é a vida, a sua vida. Você faz o que você quiser, né? Agora, eu também não estou querendo te vender um projeto de vida. Eu estou falando que isso é o caminho natural da vida humana se você não quiser viver permanentemente em crise. Entendeu? E assim, você buscar com honestidade, né? Com Essa honestidade verdade. e sem pose, sem ficar, porque, sabe, eu li os clássicos todos, e não sei o quê, sabe? Com honestidade, assim, buscar a verdade, né? Eu acho que quem busca com honestidade a verdade, chega a ela, né? A gente tem exemplos aí, né? Santo Agostinho, E aí, que para assim, mim o que eu falo, né? Porque quando eu comecei a estudar sobre organização pessoal, eu tinha essa ilusão de que minha vida ia ser realmente assim toda controlada. E aí, hoje eu vejo que o mais importante na organização pessoal é você admitir a sua situação real, você olhar para si mesmo com essa honestidade, e nessa honestidade, nesse diagnóstico feito, com você ali nu e cru diante da sua realidade, aí sim, em cima disso, você faz seu planejamento. Entendeu? Senão não vale a pena. É isso. Ai, quanto tempo a gente tem? Será que a gente já tem mais tempo? Queria ficar Agora aqui conversando. o papo tá muito bom. Olha, hoje, olha que engraçado. Vou contar uma experiência que aconteceu hoje comigo. Legal. Eu tô lendo com meu filho de 4 anos aquele livrinho da Bruxa Salomé. Não sei se você já leu esse livro, A Não, eu Bruxa já Salomé. conheço, sei qual é, mas nunca li. É um conto, né? Ai, gente, eu sou tão ruim de cabeça. Esqueci o nome. Andrew Lang. Do Andrew Lang? É. Dos livros lá coloridos? Não tá no livro, não tá, não sei se tá, mas eu comprei um que é fininho, assim, que só tem esse conto e é Tá. ilustrado. E é interessante o livro porque, assim, a mãe é uma mãe de 7 filhos, cada filho é um nome de um dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ela sai para fazer compras, pergunta o que eles querem que ela compre para eles, porque eles estavam muito bem comportados, mereciam, não sei o quê. E aí ela compra. Eu vou contar o livro, né? Quem lê vai perder a graça. Quem não lê Conta. vai perder a graça. Spoilers. Aí ela compra, cada um pede uma coisa, né? A segunda-feira pede manteiga, terça-feira pede um canivete, quarta-feira pede um jarro de porcelana, de porcelana, o outro pede um pouco de sal, o outro pede mel, o outro pede não sei o que, agora não tô lembrando tudo. Aí ela sai, enfim, chega, e ela fala, olha, vocês não abrem a porta para ninguém e não mexam no fogo. Aí chega a bruxa Salomé. Aí a bruxa Salomé pede para abrir a porta para ela entrar. Eles não, a gente não pode deixar entrar, minha mãe não deixou. Aí depois ela fala, não, só quero acender meu cachimbo no fogo, não sei o que. Não, a gente não pode mexer no fogo. Ah, mas olha o que eu tenho aqui para vocês. Ela mostra um pote de ouro lá. Aí ela chega em casa, vê que os filhos não estão e vai. Aí um pássaro conta para ela o que aconteceu, leva ela lá na casa da bruxa Salomé. A bruxa Salomé já estava quase começando a comer as comidas. E ela fala que quer entrar, e ela consegue entrar. Aí a bruxa fala: você tem só uma chance para acertar qual filho é cada comida. Se você errar, eu vou comer seus filhos e tal.
Aí ela lembra que cada um pediu uma coisa. E aí ela fala assim, bom, o pão combina com manteiga, então o pão é a segunda-feira. Aí fala, ah, a torta precisa de uma faca, então a torta é a terça-feira. Aí ela acerta todos por causa dos pedidos dos filhos. Hum, Aí, assim, eu lia, acho que já é a quarta vez que eu leio pro meu filho, porque quando ele gosta de um livro eu tenho que ler assim 300 vezes. legal. E aí eu só hoje que eu me dei conta da profundidade desse livro, assim, de pensar, porque antes eu pensei assim, ah, tá associando as comidas aos dias da semana, né? Tipo, até o domingo era costela de porco e o menino tinha pedido um pudim com ovo, não sei, pudim de ovo, né, e tal. Ah, é uma comida mais assim, né, e tal. Mas aí depois eu pensei, gente, a mãe conseguiu identificar quem era cada filho pelo que cada filho pediu, né? E aí me deu aquela coisa assim, nossa, como é importante a gente observar os nossos filhos Sim. para conhecer que cada um é de um jeito, né? E que cada um vai ter, né, a sua personalidade mesmo né? E a gente pode descobrir, né, como Com conseguir, certeza. né, entrar nesse mundo de cada um, de cada filho, né? Não sei, me lembrei É o disso porque caminho sem você volta, né, Marília? vai A ser gente pensa ótimo. assim, nossa, ó, sério, assim, se Deus quiser é um caminho sem volta, né? Porque a gente sabe que a vida, né, às vezes dá umas rasteiras na gente. E eu sei que qualquer pessoa pode passar por isso, de ter que colocar os filhos de volta na escola, e eu nem acho que necessariamente é uma coisa ruim, tá? Mas o que eu acho é que realmente essa oportunidade que a educação domiciliar nos traz de ter maior convívio com nossos filhos e conhecê-los melhor é um tesouro tão grande, sabe? É uma coisa assim pela Muito qual eu sou grande. grata diariamente, assim. Quando eu esqueci de que isso era bom, eu pedi perdão a Deus, sinceramente, assim, com todo o meu, sabe? Com muita sinceridade, assim, de fato, que a gente esquece às vezes, né? Das bênçãos, assim, que caem sobre nós, assim, Sim, abundantemente todos os dias. E aí a gente depois olha e fala, caramba, nossa, sabe? Como é que eu pude não agradecer por isso? Então, assim, é isso é verdade. maravilhoso. Maravilhoso. Eu só tenho também a agradecer tudo que eu vivi esse ano, porque se eu posso dizer alguma coisa que valeu a pena para mim, muitas coisas valeram a pena, mas se tivesse acontecido só isso, de eu ter tido a graça de conhecer mais meu filho, sabe, perceber os gostos dele, conseguir ser de novo receptiva com os carinhos dele, porque eu não estava conseguindo, porque a gente estava vivendo sempre num clima de Nossa, tensão, problema pra sempre tanta no, gente. e isso, assim, quando eu percebi o que eu tinha ganho com a educação domiciliar, eu falei assim, não, pode assim, acontecer, sei lá, meu filho pode ficar atrasado um ano, que só isso aqui já valeu muito a pena, porque, e ele não vai ficar atrasado, porque eu E acho esse que, atraso, ó, vamos supor que ele é, fique atrasado. O atraso de um ano, aham, ele tira em uma semana quando ele estiver pronto. Não tira exatamente, o fetiche desse negócio de exatamente, a série, o conteúdo, não sei o que, sabe, gente? Isso é o que eu vou falar na live da Cibele, vou mandar real. Inclusive, negócio de educação para adolescentes, né? Essa coisa de preocupação com conteúdo. Eu falo, gente, como é que pode hoje em dia as pessoas se estressarem com isso? Se o seu é, filho vai fazer Enseja, você pega o conteúdo, você terceiriza aquele negócio, coloca seu filho num curso, num cursinho online. Hoje em dia tem cursinho online, galera. Você entendeu? Você não precisa ser a professora, você não precisa ter um quadro negro ali, ensinar tudo para o seu filho. Você media aquilo que é pertinente mediar naquele momento. E se uma situação se apresenta como seu filho ter que fazer um determinado teste, você vai ajudar ele a se equipar para aquilo. Um adolescente é autônomo. Você não precisa estudar tudo junto com ele. Entendeu? Então, exatamente. essa é a pílula vermelha da educação domiciliar. Ai, Inês, foi ótimo. Adorei. Amei, amei. Eu quero fazer mais com você, outras lives. Adorei, gente. Foi muito boa Na essa live. verdade, você tá com data para ir embora do Brasil de novo? Ah, Não. então, na imprensa aí, o Lauro Jardim do Globo diz que sim, mas a verdade é que não. É? A verdade é que não tem nada oficial ainda. Estava previsto Ai, que a gente fosse agora,
mas ainda não tem nada no Diário Oficial, não tem nada em nenhum veículo assim né, de Então, a conhecimento. gente vamos nos informar mais, por favor. Eu e o marido não sabemos, entendeu? Talvez outras pessoas saibam, mas a informação ainda não chegou até nós. Então, a nossa É, vida é uma grande aventura. Mas enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar para conviver, né? Esse grupo sim, sim. maravilhoso de mães. Foi E muito bom ter conhecido vocês aqui. Espero poder conviver enquanto a gente ainda para tiver. mim E também. depois manter contato, né? Graças à internet, agora o 5G, Sim, né? Os chineses estão chegando exatamente. aí para colocar o 5G só para manter a gente em contato. Exatamente. Tá Ai, bom, Inês, querida. Fica com Deus. obrigada, viu? Foi com Um Deus. Um beijo. beijo. Adorei. Tudo de bom. Tchau. A gente se vê Tchau, e se gente. acompanha. Obrigada aí pela presença. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.